Parece que foi ontem, quando comemoramos mais um aniversário da nossa igreja. Agora, 2020, agosto de 2020, completamos 136 anos. Assim, feliz aniversário, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Feliz 136 anos, PIBRJ. Todos vocês são muito bem-vindos a esta grande festa, a esta grande celebração de aniversário da nossa igreja. Começamos hoje, no culto da manhã, e vamos até o dia 24, segunda-feira, exatamente, 24, segunda-feira, dia do aniversário da igreja, às 19h30. Todos online, todos juntinhos, distantes, mas não sozinhos. Distantes, mas não sozinhos. Esse é o tema da nossa comemoração neste mês. A divisa encontramos na palavra ou nas palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 3. Assim diz o apóstolo Paulo: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Vou repetir, apóstolo Paulo: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Era Paulo, de dentro da prisão, isolado, confinado. Ele escreve esta carta e manda ser entregue esta carta para os irmãos lá da cidade de Filipos. E nesta carta ele agradece a Deus toda vez que ele se lembra dos irmãos de Filipos. Foi por isso que nós escolhemos esse tema e essa divisa nesse mês de agosto. Queremos lembrar a você de que é possível, no isolamento, no distanciamento social, longe da igreja, longe dos irmãos da igreja, ainda assim é possível agradecermos a Deus lembrando dos nossos irmãos. Queremos convidar a você para que na sua mente, nas suas ações, durante todo este mês, você agradeça a Deus pelo relacionamento seu para com a igreja, para com os irmãos da igreja. Faremos assim já a partir do próximo sábado, dia 8, quando estaremos tendo um momento de oração, um grande momento de oração, que estamos chamando de Orando no Aniversário. Assim sendo, dia 8, próximo sábado, das 9 ao meio-dia, das 14 às 17 horas e das 18 às 20 horas. Onde nos encontraremos se a igreja está fechada e se nós não podemos estar juntos? Nos encontraremos no aplicativo Zoom. Qual o link para eu poder acessar este aplicativo? Você pode pegar esse link agora na descrição deste culto, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas se preferir, você terá essa descrição também no informativo semanal de nossa igreja, que está logo na primeira página do site de nossa igreja. Lá no aplicativo Zoom, no sábado que vem, no dia 8, nós teremos grandes momentos de oração. Contamos com você, a sua oportunidade de nos relacionarmos em oração. Olá, igreja, família Freitas, comemorando os 136 anos da nossa igreja. Eu sou o Caio. Eu sou a Noemi. Estamos aqui acompanhando os cultos online da nossa igreja e passamos para dizer que estamos com saudade de todos e que estamos esperando esse momento de pandemia passar para podermos estar juntos. Eu vou deixar para os irmãos um versículo que se encontra em Naum 1:7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Se protejam e fiquem em casa. Olá, mamãe Noemi. Olá, filhão Caio. É bom rever vocês em nossos cultos. Lá na igreja, nos abraçávamos no culto, no corredor, e agora nos vemos através dos nossos cultos. Caio, líder e também músico da nossa igreja, toca na orquestra, em outras várias atividades, canta no Viva Voz. Irmã Noemi sempre me ajudando com as suas várias sugestões para a escala de participações musicais
Sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês conosco. Você que quer participar do mural de fotos de nossa igreja, como aconteceu hoje pela manhã no culto, você tem essa oportunidade. É bem fácil, 3 sugestões. Você pega o seu celular, coloque ele sempre deitado na horizontal, tire a foto. Segunda sugestão, tirando a foto, você envia essa foto para o endereço eletrônico, para o e-mail pibrj136@gmail.com. Se você não é membro da igreja e quer participar deste mural de fotos, é o mural quando o passado interage com o presente, quando fotos do passado interagem com fotos do presente. Se você quer participar, mande a foto, diga o seu nome, de onde você é, isso é importante, se você quiser assim fazê-lo, e nós colocaremos na legenda para podermos conhecer vocês melhor. Hoje, à noite, está acontecendo isso. Estamos conhecendo pela primeira vez o rosto ou os rostos de Silvia, a mamãe, e de Rebeca, a filha, pela primeira vez participando dos nossos atos de culto. Elas estão chegando para a nossa igreja há pouco tempo, talvez 2 meses, já na pandemia, já nos cultos online, elas participando conosco, inclusive de outras atividades como o PGM. Também vamos ver e poder matar as saudades do casal Álvaro e Thalita. Sendo assim, sejam todos muito bem-vindos no nosso culto. Vamos orar pelos irmãos que precisam da nossa intercessão. Malicínia Moreira esteve internada alguns dias atrás e ela continua em tratamento de saúde, precisando da nossa oração. Ela e seu esposo, irmão Paulo Moreira. Oremos também pelo irmão Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Taliba, Orlando Angelim, o diácono Paulo Moreira, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. Vamos orar pelos irmãos enlutados que nós temos nesta última semana. O pastor Josias Cardoso Machado perdeu sua esposa, a irmã Lícia. O irmão Silvio Chácara perdeu também a sua esposa, nossa irmã Alexandrina. A irmã Regina, que não é membro da nossa igreja, mas já foi, perdeu o seu esposo, o pastor Antonino Melo Santos. O pastor Antonino nos deixou também nesta terça-feira. Miriam Carvalho perdeu seu cunhado. Então oremos também por estes irmãos enlutados. Alguns outros estão numa luta ferrenha contra o câncer. A irmã Maria José, o irmão Jefferson da Silva, a irmã Marlene Chaves, a irmã Celi Damasceno. Esses irmãos estão nessa luta contra o câncer. Um pedido de oração que nos é feito do irmão Ivan Coutinho, pelo seu sogro Dorino Franchetti, que mora na Itália, está lá e está precisando da nossa oração. Oremos também pela comemoração, pela celebração dos 136 anos
de vida da nossa igreja. Quanta história, quantas vidas passaram por aqui, irmãos que aqui se converteram, foram para outras igrejas, foram para o céu. Enfim, vamos orar pela obra da igreja para que ela não pare, mas que ela continue evangelizando e testemunhando da luz de Cristo. Curvemos as cabeças e oremos. Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio de retornar a este culto e poder conversar contigo e poder nos inspirar com a tua palavra e com as promessas da tua parte. Senhor, nós queremos nesta hora orar pelos irmãos que estão nesta lista. Obrigado pela vida de cada um. Continua cuidando deles. Alguns estão no leito da impossibilidade de caminhar, de se deslocar, de se locomover. Então abençoa cada um deles, aqueles que deles cuidam, para que todos sejam ricamente abençoados por ti. Entregamos nas tuas mãos de misericórdia os irmãos que estão entristecidos com a passagem de algum ente querido. Ó Deus, fala às suas almas, aos seus corações, consola-os com aquela consolação que só o teu Espírito sabe proporcionar. Oramos pelos irmãos que estão na luta contra o câncer, Maria José, Jefferson da Silva, irmã Marlene Chaves, irmã Celi Damasceno. Oramos pelo senhor Dorino Franchetti, lá na Itália. Oramos, Senhor Deus, alegres também, porque a tua igreja está celebrando neste mês de agosto os seus 136 anos de proclamação da tua verdade aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a partir daqui continua cuidando e guardando a tua igreja de todo mal. Abençoa a reunião de oração do próximo sábado, as comemorações, enfim, para que tudo possa acontecer dentro do teu cronograma e segundo a tua soberana vontade. Fala-nos, pois, nesta hora, ainda neste culto, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.
Meditaremos nesta noite no último capítulo de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, apenas um versículo para nossa reflexão, que é o versículo 8. Diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus: porque nada podemos fazer contra a verdade, mas somente em favor dela. Novamente, porque nada podemos fazer contra a verdade, mas somente em favor dela. Meditaremos sob o título O Poder da Verdade. Curve a sua cabeça e ore comigo agora. Deus e Senhor, nós te louvamos porque nos fazes e nos fizeste conhecer a tua verdade. Obrigado, Senhor, porque és maravilhoso. E agora descortina horizontes diante de nós, para que entendamos a tua palavra e a pratiquemos no nosso cotidiano. Eis nossa prece em nome de Jesus. Amém. Este nosso mundo é cheio de histórias. Escuta esta. 2 homens tiveram uma discussão e, para resolver a questão, eles apelaram para o juiz. Então foram ao tribunal. O autor apresentou o seu argumento. Ele foi muito eloquente, muito persuasivo, raciocínio claro. E aí, quando ele terminou, o juiz, num gesto assim de aprovação, disse: está certo, está certo. Quando o réu ouviu isso, o réu ficou furioso, se levantou e disse: espere um segundo, meritíssimo, Vossa Excelência ainda nem ouviu a minha versão. Então o juiz, calmamente, disse ao réu para expor a sua versão. E o réu expôs a sua versão, também muito persuasivo, muito eloquente. E quando ele terminou, o juiz disse: está certo, está certo. Quando o funcionário do tribunal ouviu isso, se levantou e disse: espere aí, meritíssimo, os 2 não podem estar certos. E o juiz então olhou para o funcionário e disse: está certo, está certo. A conclusão a que chegamos ouvindo uma história como essa é que cada pessoa tem a sua opinião. E a opinião pode ser verdadeira ou não. Aliás, eu noto, queridos amigos, muita confusão entre verdade e opinião. Muitas vezes as duas coisas são usadas como se fossem a mesma, e não são. Agora, o problema é que sem a verdade é impossível viver. O engenheiro inteligentíssimo que projetou a nossa mente, ele a fez de um modo que ela precisa da verdade, tanto quanto o nosso estômago precisa de feijão. Um escritor que morreu recentemente, indiano-canadense, chamado Ravi Zacharias, ele disse: quando a verdade morre, a justiça é sepultada junto com ela. Então nós precisamos da verdade para viver com justiça e para sobreviver, enfim. Porque nada podemos, diz o apóstolo Paulo, nada podemos fazer contra a verdade, mas somente em favor dela. Já faz algum tempo, na verdade 8 anos, que nós tivemos no Brasil um acontecimento que nunca havia acontecido antes na história deste país. O Supremo Tribunal Federal condenou pessoas poderosas e importantes, acusadas de desviar dinheiro dos cofres públicos, e essa operação, né, chamada na época de mensalão, o escândalo do mensalão, você deve se lembrar, e promoveu o Supremo Tribunal como nunca antes.
O julgamento foi acompanhado com interesse pela população. Nunca o Supremo Tribunal Federal foi tão popular. E até esse acontecimento foi noticiado no mundo inteiro. Jornais do mundo inteiro davam a notícia, inclusive usando a palavra em português. Só que eles usavam a palavra mensalão, sem o tio, né? Porque eles não sabem que o tio tem essa função de anasalar, né? o som. Então ficaria mensalão, né? Mas sem o tio. E parece, a impressão que a gente tem quando examina aquele período, foi de 2012, a impressão que a gente tem é que o Supremo Tribunal Federal estava agindo por um princípio bíblico. É como se o Supremo Tribunal Federal estivesse agindo debaixo de uma orientação de Deus, de uma orientação bíblica. E o princípio é esse, porque nada podemos fazer contra a verdade, mas somente em favor dela. Somente em favor da verdade. Então eu pergunto a você nesta noite, qual a verdade sobre a verdade? 3 coisas. A primeira coisa que vamos descobrir analisando a verdade é que ela é, ou pode ser, costuma ser problemática. Sim, a verdade costuma ser problemática. E problemática para quem? Que fique claro isso. A verdade é problemática para aqueles que a evitam ou fogem dela. Para esses, a verdade é problemática, porque a verdade não é uma senhora bajuladora. Ela nem pede favor a ninguém. Ela existe e pronto. Se você não gostar da verdade, o problema não é dela, o problema não é da verdade. Aliás, é a mesma lógica do espelho. Quando eu olho para o espelho, lá na minha casa, quando eu olho para o espelho e ele me mostra um senhor careca, aí eu penso logo em me desfazer desse objeto sem misericórdia. E vingativamente penso em comprar um outro que seja misericordioso. Meus amigos, seria escrachada estupidez abrir fogo contra o espelho, alegando que ele está conspirando contra a minha imagem. Não seria? A verdade costuma ser problemática. Nem sempre é agradável conviver com a verdade, porque ela muitas vezes contraria interesses, muitas vezes ela humilha opiniões e muitas vezes ela expõe, publica as nossas contradições. Jesus fez isso. Jesus nem sempre foi sorridente para com o seu auditório. Às vezes ele pegava pesado, ele jogava duro. Diferentemente de muitos oradores religiosos hoje, os quais, na verdade, lembram vendedores de artigos religiosos. E você sabe que na relação vendedor-comprador, o vendedor faz tudo para agradar o segundo. O vendedor faz tudo para agradar o comprador. Jesus não fazia isso. Não fazia. Paulo, quando viu a diminuição do fervor dos crentes da Galácia, ele perguntou a eles essa pergunta importantíssima, Gálatas 4,16: será que eu me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Meus amigos, sendo nós filhos de Adão, nós temos que admitir que a rejeição da verdade é congênita, que essa é uma herança maldita que está correndo nas nossas veias. Ao constatar que ele havia desobedecido à orientação divina, Adão correu e fez o quê? Se escondeu, porque a verdade do seu pecado era algo muito problemático. A verdade foi problemática para o primeiro homem e ela continua assim
para aqueles que imitam o comportamento do nosso grande ancestral chamado Adão. Foi assim com os israelitas. Os israelitas, na denúncia de Amós, eles ouviram isso. Os israelitas, Amós 5,10, os israelitas odeiam o que os repreende na porta. Há aqui na minha Bíblia um asterisco remetendo para o rodapé, que diz isto é, no tribunal, porque o tribunal, as causas dos judeus eram, e geralmente dos orientais em geral, as causas eram julgadas no portão da cidade. Então o tribunal ficava no portão. Então por isso ele diz, os israelitas odeiam o que os repreende na porta e odeiam o que fala a verdade. Isso está em Amós 5,10. Foi assim também com os israelitas no tempo de Isaías. No tempo de Isaías, descrevendo a maldade nacional israelita, ele diz que a verdade anda cambaleando pelas ruas, diz ele em Isaías 59,14. Por isso, o direito retrocedeu e a justiça ficou distante, porque a verdade anda tropeçando nas ruas. Olha essa imagem. Imagine uma mulher bêbada cambaleando na sua rua. Isaías diz, é a verdade anda tropeçando pelas ruas e a integridade não pode entrar. Então, essa é a imagem, a primeira verdade sobre a verdade, é que a verdade costuma ser problemática. Mas há uma segunda verdade sobre a verdade, e isso está claro no nosso texto, é que a verdade é poderosa. Veja só, nada podemos fazer contra a verdade. E é exatamente isso que o apóstolo quer sublinhar aqui, a força da verdade, a irresistibilidade da verdade. A verdade é poderosa. E sabe por quê? Ela é poderosa por causa da sua procedência. Ela provém de Deus, ela desce do céu, ela é coisa divina. A verdade não foi inventada no inferno, a verdade é do céu. E sendo proveniente do céu, descendo de Deus, a verdade tem a força de Deus. Houve uma senhora muito piedosa, muito religiosa, chamada Edith Stein. Ela morreu em 1942, era polonesa, e ela, uma moça judia, muito estudiosa, e ela chegou a ser PhD em filosofia, tinha doutorado em filosofia em 1942, uma mulher, era um feito. E ela escreveu o seguinte, quando estamos buscando a verdade, estamos buscando a Deus, ainda que não tenhamos consciência disso. Quando estamos buscando a verdade, estamos buscando a Deus, ainda que não tenhamos consciência disso. E ela, por ter sangue judeu, ela foi feita prisioneira no mais temível campo de concentração, chamado Auschwitz, que ficava na Polônia, na sua terra. E aí, nesse campo de concentração, ela foi vítima, foi executada pela cruel imbecilidade nazista no dia 9 de agosto de 1942. Triste. Quando estamos buscando a verdade, estamos, na verdade, buscando a Deus, ainda que não tenhamos consciência disso. Irmãos, eu às vezes penso que a verdade é como um animal indomável. Quando o animal é selvagem demais, é impossível domá-lo, não é verdade? Ninguém consegue obrigá-lo a fazer o que ele não quer fazer. Paulo tem esse sentimento ao dizer o que ele disse aos Gálatas. Gálatas 2,5, mas nem por um momento cedemos
ou nos submetemos a eles, falsos irmãos, como ele diz em Gálatas 2:4. Não nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Ela pode ser um animal, sim, um animal indomável, mas a verdade também pode ser comparada a um furacão que arrasa tudo aquilo que a mentira construiu. A verdade, meus prezados amigos, é tão poderosa que ela pode escancarar os portões de ferro das masmorras. Ela pode também arrebentar as algemas que prendem os homens e não deixa que eles tenham livres nos seus movimentos. Jesus disse isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente passa por um nome de um homem alemão chamado Balthasar Rubmeier. Quando você se lembrar da história da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, 1500, então você pode lembrar que nessa mesma época, na Alemanha, vivia esse homem chamado Balthasar Rubmeier, um pastor muito dedicado, um homem de Deus, escreveu muitos livros, escreveu, na verdade, 24 livros, e todos eles ele terminava com uma frase só, e a frase dele era esta: a verdade divina é imortal. A verdade divina é imortal. E Rubmeier confirmou com o seu sangue a verdade desta frase. Sabe por quê? Porque no dia 10 de março de 1528, ele foi levado em praça pública, amarrado a um poste e queimado vivo. Queimado vivo. E a sua esposa, ali do lado, o exortava a permanecer firme, a não vacilar, a não desistir, morrer pela verdade do Evangelho. Era para ela e para ele a suprema glória. 3 dias depois em que Balthasar Rubmeier foi queimado na fogueira em Viena, o que aconteceu foi que 3 dias depois da execução dele, prenderam a esposa dele também. Ao pescoço dela amarraram uma pedra muito pesada e a jogaram a mulher com a pedra, puxando para o fundo do rio Danúbio, um rio que banha a cidade de Viena e mais 10 países outros da Europa. Afogada por causa da verdade, queimado por causa da verdade. Meus amigos, a verdade é poderosa. Rubmeier foi queimado vivo, sua esposa afogada. Qual o crime deles? Nenhum, a não ser lutar pela causa da verdade. Eles morreram, mas como ele escrevia no final de cada livro, a verdade é imortal. Vão passando os homens, vão passando as pessoas, vão passando as instituições, mas a verdade divina é imortal. Mas além de problemática e de poderosa, a verdade também tem um último aspecto. Em terceiro e último lugar, a verdade é, graças a Deus, acessível. A verdade é acessível. Jesus disse que o Espírito Santo viria e seria o nosso cicerone na viagem com destino à verdade. Ele nos levaria pelos corredores da existência ao encontro da verdade. João 16:13, Jesus disse: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Significa dizer que a verdade é acessível. É possível chegar até ela, porque há um caminho que nos conduz ao pé da verdade. O Espírito Santo nos fornece a senha para acessarmos a verdade.
Há uma história de uma moça norte-americana que teve um acidente, ela pulou na praia, pulou de cabeça e o terreno era pedregoso, ela bateu com a cabeça na pedra e nunca mais andou. Ela está viva ainda, deve estar agora, deve ser mais ou menos da minha idade, mas isso ela tinha 17 anos. Mas ela conta num dos seus livros, o nome dela é Joni Tada, Joni Eareckson Tada. Ela casou com um japonesinho chamado Tada, então pegou o nome do marido. E ela conta num dos seus livros que quando ela tinha 4 anos, os pais queriam que ela andasse a cavalo. Mas 4 anos de idade, não tem como uma criança, né, ficar em cima de um cavalo, o cavalo pulando, trotando. Então o que acontecia? Ela se sentava na garupa do pai. O pai na direção do cavalo, ela na garupa, e ela segurava firme no cinto do pai. E enquanto ela estava segurando firme no cinto do pai, o cavalo podia saltitar do jeito que fosse, que ela não caía. Porque ela estava segurando no cinto do pai, e aí não havia perigo. A verdade é assim também. Nós podemos nos apegar à verdade, segurá-la com todas as forças, porque ela não vai nos abandonar, ela não vai deixar a gente cair. A verdade é tão acessível, que ela mesma pede uma decisão da nossa parte, uma posição nossa. Alguém escreveu o seguinte: você está dirigindo por uma rodovia, e de repente encontra um sinal que diz: curva perigosa à frente. Então, imediatamente você é confrontado com uma escolha. Você tem que decidir o que você vai fazer. Você tem 3 escolhas, na verdade. Primeira escolha, você pode observar o aviso e diminuir a velocidade, que aliás é o mais prudente, né? É o mais recomendável. Curva perigosa à frente, diminuir a velocidade. Primeira opção. A segunda opção é, você pode ignorar aquele aviso e manter a sua velocidade. Eu estou em 110, eu vou continuar com o pé em 110. Terceira opção. Você pode desafiar o aviso. Está pensando que não pode piorar? Pode piorar. O que está ruim que não pode piorar, né? Você pode desafiar o aviso e ainda aumentar a velocidade. Em vez de 110, bota 130 e entra na curva. Seu tolo. Entra na curva com 130 para você ver. Então, qualquer que seja a sua decisão, querido amigo, você não vai mudar a verdade daquele aviso lá atrás, que diz curva perigosa à frente. Qualquer que seja a sua decisão, a verdade daquele gesto, daquela placa, vai continuar de pé. A curva permanecerá perigosa, quer você reconheça este fato, quer não reconheça. Então é preciso ter cuidado, porque a verdade é acessível, mas ela não pode ser manipulada. Para terminar, eu queria lembrar uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa que o Novo Testamento revela para a gente. Quando você lê a Bíblia, quando você examina o Novo Testamento, você descobre que a verdade é uma pessoa. Olha que coisa maravilhosa! Você descobre que a verdade é uma pessoa, mais do que um conceito, mais do que uma ideia, mais do que um princípio, mais do que uma figura de linguagem. A verdade se transforma em carne e osso e nós podemos tocá-la e nós podemos experimentá-la. No Novo Testamento, a verdade tem um nome e se chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus estava sendo julgado, o presidente do tribunal, o juiz romano, chamava-se Pôncio Pilatos. E estando diante de Jesus, Pôncio Pilatos quis matar uma curiosidade intelectual. E ele perguntou a Jesus: o que é a verdade? Sabe o que Jesus respondeu? Nada. Jesus ficou de boca fechada. Por que Jesus não respondeu?
Não era uma grande oportunidade para ele esclarecer a Pilatos, aos judeus, aos romanos e ao mundo todo o que é a verdade? Por que Jesus ficou calado quando Pilatos lhe perguntou o que é a verdade? Provavelmente porque Jesus sabia no íntimo que Pilatos não estava nem um pouco interessado no conteúdo da verdade, nem um pouco. E Jesus sabia que a verdade é preciosa demais para ser lançada aos porcos. Ao ler o Novo Testamento, nos vemos forçados a reformular a pergunta de Pilatos. Em vez de que é a verdade, Pilatos deveria ter perguntado: quem é a verdade? Quem é a verdade? Vamos orar. Deus e Senhor, nós te agradecemos porque nos dás acesso livre à verdade da tua pessoa. Obrigado porque és a encarnação da verdade. E em Jesus nós pudemos conhecê-la, examiná-la, tocá-la, experimentá-la. Obrigado, Senhor Deus, pela grande bênção de conhecer a verdade e assim sermos libertos de quaisquer amarras, de quaisquer algemas que nos prenderiam os movimentos. Muito obrigado porque Jesus é libertação pura. Continua, pois, abençoando a nossa vida e que ela seja vivida de acordo com a verdade, em nome de Jesus. Amém. Nosso coração está muito alegre, feliz por ter a sua companhia. A sua companhia nos é agradável e nós queremos agradecer a você o fato de ter cultuado conosco. Queremos convidá-lo para a próxima quarta-feira, às 19h30. Culto de oração, estudo da Palavra de Deus, intercessão, oração, intercessão, e também a gente ora pelos aniversariantes da semana. Então esteja conosco, o link sempre é divulgado, né, de vários modos, e se você se interessar, você vai receber também o link para cultuar conosco na próxima quarta-feira. No sábado, dia 8, sábado que vem, né? Nós teremos uma atividade de oração do dia inteiro, começando às 9h da manhã, terminando às 9h da noite. Você está convidado a vir orar conosco online
não é? Sem aglomeração, mas com intercessão, né? Sem aglomeração, mas tem oração. Se você quiser participar, os irmãos Gelsa Santos, Márcia Pinheiro e Marcelo Cordeiro, que são do Ministério da Intercessão, podem dar a você as instruções para você participar. Nós queremos também lembrar aos irmãos que, por causa do aniversário, nós temos em agosto a celebração e nós temos uma oferta que a gente pode levantar, toda a igreja levantar para o aniversário. A diretoria da igreja propôs que a oferta deste ano se destinasse à conclusão das obras do projeto de adequação, projeto de atualização do sistema elétrico da igreja. O projeto foi feito em 3 etapas. As 2 primeiras já se realizaram, e agora a última etapa, a terceira e última, é que está faltando realizar. Ela estava programada para iniciar-se em 2021, mas como a pandemia chegou e não tem ninguém aqui, não tem movimento, então a gente entende que esta é a hora melhor para fazer essa troca toda, né? Não tem que interromper ou cancelar atividade nenhuma. O custo dessa terceira etapa é R$80 mil, por isso a diretoria resolve sugerir à igreja que a oferta do aniversário seja de R$80 mil. Você pode participar, ninguém é obrigado, mas se você gostaria de participar desse esforço, você está também convidado. Lembrando que a nossa fiação aqui, tudo é muito antigo, né? É tudo muito antigo, então a gente precisa realmente atualizar. Esse templo foi inaugurado em 1928, então você pode imaginar a velhice dos fios, né, elétricos. Então, para evitar um problema maior, os engenheiros acharam por bem fazer essa troca. É mais seguro para todo mundo. O celeiro da nossa igreja se destina a ajudar famílias que estão precisando de socorro, de comida. Então nós temos a coordenadora, nossa querida irmã diaconisa Nilza Machado, agradecendo a igreja e especialmente agradecendo a sua equipe, a equipe que trabalha com ela. As irmãs Helena Florindo, Jussara Figueira, Mercedes do Carmo, Miriam Peixoto. Essas irmãs têm trabalhado nesse período, apoiados pelo administrador João Marcos Sorém, e têm dado um grande apoio a mais de 100 famílias. Então, desde março até agora, no mês de julho, até o mês de julho, foram entregues 505 cestas de alimentos. 505, já pensou? É muita cesta, 515 cestas de alimentos. É muita cesta, muita comida, graças a Deus que isso foi possível, graças ao apoio dos irmãos, à ajuda financeira dos irmãos e também ao trabalho dessa equipe tão unida e maravilhosa. Deus abençoe então a irmã Nilza Machado, diaconisa Nilza, e todos os seus auxiliares. Irmãos, nós queremos agradecer mais uma vez os irmãos da SECOM, que estão lá em cima trabalhando na cabine, quietinhos, tomando café e apertando botões, né? O irmão Gandhi é o responsável, agradecemos, da SECOM, Secretaria de Comunicação. Também a irmã Luciana Persiliano, seu marido Luiz Persiliano, o irmão Carlos Roberto da Silva e a irmã Raíssa Carvalho, que não está na galeria, na cabine, mas está em casa, home office, trabalhando e produzindo arte, a arte do aniversário, por exemplo. Agradecemos também ao irmão João Marcos Sorém, que tem nos dado apoio para a gravação acontecer, ao ministro de música Eduardo Transcoveski Gonçalves e o irmão técnico Felipe de Matos, que é músico também, mas está nos ajudando na montagem, na edição do culto. Muito obrigado a você, então, que Deus possa abençoar a sua vida. E eu queria terminar lendo Salmo 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Que você tenha uma semana cheia da paz do Senhor. Amém.